Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quinta-feira. Pleno julga contas de gestão da Prefeitura de Paranatinga. Na mesma sessão, os conselheiros analisaram as contas da Casa Militar. E ainda veja como foi o julgamento de uma representação envolvendo a Sétimo. O TCE Notícias do dia 15 de agosto, que já está no ar. Olá, tudo bem? Poder Executivo de Paranatinga teve as contas julgadas pelo tribunal na última sessão plenária. Confira na reportagem os detalhes desse julgamento. Na última sessão plenária do TCE, os conselheiros apreciaram as contas anuais de gestão da Prefeitura de Paranatinga, exercício de 2012 de responsabilidade de Wilson Pires. Conforme indica o processo, a receita arrecadada pelo órgão foi de pouco mais de 42 milhões de reais. As despesas efetuadas registraram quase 30 milhões e 500 mil, fazendo com que o balanço financeiro ficasse positivo em 2012. O relator do processo, o conselheiro Valdir Júlio Teis, destacou algumas falhas encontradas, mas que não prejudicaram a regularidade das contas. Sendo assim, foram aplicadas penalidades aos responsáveis da gestão. E trago o voto para julgar essas contas regulares com determinações legais, recomendações e aplicação de multas ao prefeito, ao contador e também ao secretário de administração, e todos foram citados. E mais determinações que constam então no voto integral. Ao prefeito de Paranatinga, Wilson Pires, e ao secretário municipal de administração, Luverlan Pereira Neto, multa de 22 unidades padrão fiscal pela não realização de concurso público e licitação. E ao contador Silvaldo Pereira dos Santos, multa de 11 unidades padrão fiscal por pagamentos de serviços extracontratuais. Além disso, determinações e recomendações foram feitas. Tribunal de Contas de Mato Grosso não provê embargos de declaração da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães. A ex-presidente da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães, Maria Blanco Manzano, entrou com embargo de declaração contra o acórdão do recurso para excluir multas no valor de 43 unidades padrão fiscal e determinações de devolução de recursos de 6 UPFs, imposta no julgamento das contas de 2011, apreciadas irregulares. Na ocasião, o recurso foi provido parcialmente. A ex-gestora alega que a decisão do recurso é obscura e omissa, pois não houve a conversão do julgamento irregular das contas para regular, uma vez que alguns erros foram excluídos juntamente com o provimento parcial do recurso. Na sessão da semana passada, o conselheiro Valdir Teis pediu vista do processo. Esta semana, o conselheiro destacou que o julgamento tem que ser reformado e, portanto, o embargo deve ser provido. No recurso ordinário, o conselheiro Domingos Neto afastou as irregularidades mais contundentes da conta, que eram referente especificamente à Previdência Social. Irregularidades 6, 7 e 9. Então, no recurso ordinário, isso foi afastado, e essas, vendo todo o relatório das contas, foram as que ocasionaram o julgamento irregular. Se elas foram afastadas, então o julgamento tem que ser reformado. O conselheiro relator do processo, Domingos Neto, concordou com as considerações apresentadas no voto vista e votou pela alteração do julgamento das contas, julgando assim como regulares as contas da Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães, exercício de 2011. Senhor presidente, eu acolho as razões do voto vista. A decisão anterior foi alterada, porém as recomendações e determinações do voto foram mantidas. Mais detalhes desse processo você confere no link Pauta de Julgamento Presencial no portal do TCE. As contas anuais de gestão da Casa Militar do Governo do Estado de Mato Grosso foram apreciadas na última sessão plenária. O relator desse processo foi o conselheiro Valdir Teis.
A Casa Militar de Mato Grosso, responsável por cuidar das atribuições do governador do estado, teve as contas anuais de gestão do ano passado julgadas regulares pelo TCE. Os responsáveis pela gestão foram Antônio Roberto Monteiro de Moraes, no período de 1º de janeiro de 2012 a 13 de julho de 2012, e de Ildomar Nunes de Macedo, do dia 14 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012. As contas foram julgadas regulares, visto que o relatório apontou apenas 2 irregularidades e destacou vários pontos positivos no balanço, como a compatibilidade entre os registros contábeis, o fato de que as informações e documentos obrigatórios para a prestação de contas foram enviados dentro do prazo estabelecido e ainda que a receita arrecadada pelo órgão foi superior à despesa realizada, sendo receita de 13.800.000 e despesas de 13.400.000 reais. Diante dos fundamentos explicitados nos autos e nas razões, acolho o parecer ministerial e voto para julgar regulares com recomendações as contas anuais de gestão da Casa Militar do Estado de Mato Grosso, exercício de 2012, gestão dos senhores Antônio Roberto Monteiro de Moraes, no período de 1º de janeiro a 13 de julho do exercício, e do senhor Ildomar Nunes de Macedo, no período restante. Assim se do voto, senhor presidente. Representação envolvendo a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, a Prefeitura de Sinop e de Itapurá foi analisada pelo Pleno esta semana. Proposta pela Secretaria de Controle Externo e Serviços de Engenharia do TCE, a representação contra a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, Prefeitura de Sinop e de Itapurá e ainda a Associação de Beneficiários da Rodovia dos Pioneiros relata supostas falhas na execução da obra que resultariam em incompatibilidade com o tempo de uso da MT-222. O processo foi analisado na sessão plenária desta semana e os conselheiros votaram pela improcedência da representação feita pela SESEX de Obras. Isso porque o conselheiro relator Luiz Henrique Lima apontou que ficou comprovado que a maior concentração de defeitos ocorre em trecho antecedido de segmento não pavimentado. Uma vez que o pavimento executado se encontra em bom estado de conservação, considerando a data de sua execução. Voto no sentido de conhecer e julgar improcedente a presente representação interna. Nós ficamos por aqui. Para rever esta edição, acesse tce.mt.gov.br. Eu espero você amanhã neste mesmo horário. Tchau!